Sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trouxe uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Mas antes de entrarmos na palavra, como fazemos em todas as nossas reuniões aqui na Igreja Koinonia, eu te convido a orarmos juntos pela igreja perseguida, que são os nossos irmãos que passam por dificuldades por todo o mundo, que são perseguidos, que são humilhados, torturados e até mortos por amor a Cristo, por revelarem a sua fé de forma pública. Eles são impedidos de conhecer familiares, eles são impedidos de trabalhar e por vezes até são aprisionados ou mortos. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Obrigado, Deus, por cada vida, Pai. Por cada um que tem decidido, escolhido caminhar por esse bom caminho com o Senhor. Te pedimos que o Senhor dê a eles coragem, trepidez, capacidade para se manterem firmes, apesar das dificuldades. Que eles sejam um exemplo, que eles se tornem verdadeiramente, Pai, luz aonde eles estiverem. E dá a eles capacidade de resistir no dia mau. Te peço também por nós, Pai, nós que estamos vivendo uma liberdade tão grande e não temos aproveitado isso. Te peço, traz a nós, Senhor, esse sentimento de urgência, de que o Senhor está vindo, de que a Tua palavra tem que ser pregada e o Seu amor tem que ser vivido. Nós que somos a Igreja Brasileira, eu te peço, Pai, derrama sobre nós uma vontade, um desejo de espalhar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa também Israel, Pai. Que haja paz nos muros de Jerusalém. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você quiser participar desse ministério, agora aí na sua tela vão aparecer as informações para você fazer qualquer tipo de transação bancária. Se você está sendo abençoado, se essa palavra tocou a sua vida, se você tem sido ministrado pelas palavras que têm sido trazidas até a sua casa, você fique livre para participar e ser também abençoado ao abençoar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos então à palavra de Deus lá em Gênesis 1, Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 31. Gênesis 1, no versículo 31, diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no sexto dia. Depois de cada um dos dias da criação, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, Deus fala que isso que ele viu, e viu Deus que era bom. Porém, após o sexto dia, e viu Deus que era muito bom. Vemos que o sétimo dia, ele é o dia que não tem fim. E Deus é capaz de descansar na sua criação. E descansou Deus da criação que ele havia feito. E, de certa forma, nós temos a compreensão de que Deus está descansando sobre a sua criação. Ele está achando morada onde ele poderia viver no meio dessa criação. Ao final de cada dia, quando Deus olha para a sua criação, admira a sua criação e vê que é bom, nós vemos uma expressão do amor de Deus se manifestando diante da sua criação. E ao final do sexto dia, viu Deus que era muito bom. Havia algo de diferente no sexto dia. Mas não vamos falar disso agora. Falaremos apenas dessa palavra que Deus usa ao se referir à sua criação. Viu Deus que era bom. Essa palavra em hebraico é usada, é a palavra tov. A palavra tov pode definir algo como belo, uma coisa como uma coisa inteira, uma coisa que tem shalom, uma coisa que não tem nada que falte, é uma coisa tov. Essa coisa tov pode ser uma coisa na qual você vê uma inteireza, como por exemplo uma casa inteira, uma casa bonita, bem arrumada, uma casa organizada, uma coisa que tenha um propósito bem definido, é uma coisa que tem tov. Uma fruta saborosa, uma flor cheirosa, todas essas são características da palavra tov, bom, que é agradável. Nós vemos que Deus olha a sua criação, admira a sua criação e vê algo de bom na sua criação. E é interessante que logo após essa criação, Deus faz também um jardim. E nesse jardim, no qual ele coloca Adão e Eva, ele planta no meio desse jardim duas árvores. Uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do saber o que é tov ou não. E a outra árvore é chamada de árvore da vida. É a árvore da manifestação da própria vida.
Nós temos, então, aí uma escolha que o homem, a partir do início, Deus está mostrando para o homem que ele deve fazer uma escolha. Se ele vai se alimentar daquilo que Deus determina, o que é bom para ele, ou se ele vai tomar para si e dizer o que é bom ou mal para ele. Então, nós vemos que ao sair do jardim do Éden, porque o homem pecou e se alimentou daquela fruta, nós vemos a construção de uma cidade. A primeira cidade construída, que é pela família de Caim, em que acontece, então, um homicídio atrás de outro homicídio, e nós vemos que a humanidade começa a ruir numa espiral como se você estivesse vendo a humanidade acabando completamente. Até que chega numa narrativa em que não havia homem nenhum correto, todos andavam segundo a sua própria vontade, não havia ninguém que dissesse o que era certo ou errado para os homens. Só havia um homem que era visto como um homem segundo o coração de Deus. Esse homem era Noé. Então Deus diz que vai destruir toda a terra e reconstruir essa herança através de Noé. Então, nós vemos que Deus ele traz uma salvação. E a essa salvação, essa arca, Deus diz que isso foi agradável a Deus, que Noé era agradável a Deus, Noé era tov aos olhos do Senhor. Nós vemos um homem que separado de toda a criação, era considerado como esse início da criação, em que Deus olhou e viu que era bom. Havia um homem que era agradável, que era tov, aos olhos do Senhor. Nós vemos esse homem, então, que ele se esforça para fazer a vontade de Deus, e mesmo assim, no final de tudo, quando eles chegam, acaba já o dilúvio, eles descem da arca, algo de ruim acontece e nós vemos essa história culminando com uma cidade, a cidade de Babel, onde se erige uma torre que é feita para levantar o nome do próprio homem, onde o homem declara exatamente o contrário do que Deus diz. Ele diz: vamos construir uma torre para levantar o nosso nome, para que nós não sejamos espalhados pela terra, contrariando a própria ordem de Deus que ele deu no início a Adão e Eva, dizendo: espalhai-vos por todo o mundo, conquistai, dominai a terra, segundo essa imagem e semelhança de Deus, como o homem deveria fazer para ser tov, para ser agradável, para ser achado bom aos olhos de Deus. Então, nós vemos que a humanidade cada vez mais se afasta de Deus. Essa humanidade que tinha capacidade de ser tov, de ser boa, de ser essa criação tão boa aos olhos de Deus, foi incapaz de escolher a vontade de Deus, ao invés disso escolheu a sua própria vontade. E assim é a história atrás de história. Nós vemos que o povo vai para o deserto, que nós vemos que esse povo sai do deserto porque Deus tira o povo de lá, e nós vemos essa história se desenrolando, chegando até a história dos juízes, onde é tão claro no início dos juízes que fala que cada um homem andava segundo o que era bom aos seus próprios olhos, porque não havia rei que os governasse, que os direcionasse à vontade de Deus. Então, nós vemos que vem então agora o momento dos reis, e os reis podem ou não seguir a vontade de Deus. Se eles seguem a vontade de Deus, eles são bênção para todo o povo. Porém, se eles não seguem, eles são maldição para todo o povo. E nós vemos então isso se refletindo nos reis de Israel e de Judá. Nós temos Davi, que se torna esse homem, que é a figura do rei que faz a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz sobre Davi que Deus se agradou de Davi. Achei a Davi, um homem segundo o meu próprio coração. Esse homem me agradará e fará toda a minha vontade. Essa palavra que Deus usa mais uma vez, tov, agradável ao Senhor, e fazer toda a sua boa vontade na terra. Porém, nós vemos que um rei atrás do outro, mesmo com a figura de Davi, eles vão se distanciando cada vez mais de Deus, apesar de um ou outro rei voltar e buscar a face de Deus, os reis eles vão se afastando de Deus. E eu quero ler aqui em Miqueias 6:8, onde o profeta fala sobre o que é essa bondade de Deus. Miqueias 6:8 diz assim: Ele já mostrou a vocês o que é bom, e o que o Senhor pede de vocês,
que pratiqueis a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Veja, é um apontamento direto para o jardim do Éden. Deixe de se alimentar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal e se alimente da árvore da vida. Ande no bom caminho que seja agradável ao Senhor. Se você busca, assim diz o profeta Miqueias, o que é bom, Deus já falou. Se você tem buscado na Bíblia, se você tem orado, Deus já falou. Sabe, meu irmão, hoje nós temos falado muito sobre o que é bom, o que é belo. Nós temos discutido muito sobre isso. Porém, quando nós tiramos Deus da jogada, quando nós olhamos simplesmente com os olhos humanos, nós vamos, consequentemente, nos distanciar do que é verdadeiramente bom, do que é verdadeiramente belo. Quando nós colocamos uma régua determinada pelo nosso gosto, pela nossa vontade, nós iremos cada vez mais nos afastar do que é belo, daquilo que Deus olhou na sua criação e viu Deus que era bom. Nós iremos nos aproximar mais do pó, da terra, daquilo que nós deveríamos controlar e conter, nós estaremos trazendo à tona e nos transformando naquilo que deveríamos conter. Deus ensina o homem que ele deve domar os animais, que ele deve conquistar sobre os animais. Mas nós vemos que os homens estão se parecendo mais com animais do que com o próprio Deus da criação, que fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós estamos deixando a imagem e semelhança de Deus para nos assemelhar com os animais, para nos assemelhar com o pó da terra da onde fomos tirados. Saiba, meu irmão, se nós simplesmente contarmos com a nossa inteligência, com a nossa sagacidade, com nossa capacidade de entender e desenhar o mundo, nós faremos um mundo como a Torre de Babel, um mundo que pode talvez até levantar o nosso nome, mas no fim das contas ruirá e será destruído, porque um mundo feito pelo homem, a imagem do homem, ele só serve para destruir a criação de Deus. Para nós conhecermos verdadeiramente o que é bom, nós temos que ser humildes, praticar a justiça, amar a misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é justo. Somente quando nós vivemos e recebemos dele a bondade, somente quando nós somos humildes para receber dele, nós podemos viver e manifestar essa bondade. E eu não preciso nem dizer, você já sabe, o que foi a bondade manifesta de Deus sobre a terra? O próprio Cristo. Jesus, ele é a manifestação sobre a terra, onde Deus despejou a sua bondade, Deus despejou a sua graça sobre a terra. E Deus, aquele que é o verbo vivo, ele se manifestou, se fez carne entre nós. A bondade de Deus veio e viveu aqui, no nosso meio. E verdadeiramente, se você crê que Cristo é o bom caminho do Senhor, que ele é a manifestação dessa bondade, o próprio Cristo disse para nós, seus discípulos, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos então um exemplo a qual seguir. O Cristo, que nos mostrou o bom caminho, ele diz que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós temos que negar a nós mesmos, negar o nosso prazer, negar as nossas vontades, negar até a nossa visão de mundo às vezes, para poder receber dele o que é bom, o que é agradável, para que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós, assim como se agradou de Noé, assim como se agradou de Davi, assim como se agradou de homens e mulheres de Deus que têm escolhido fazer a vontade de Deus, cumprir a sua vontade, não só ler a palavra, mas viver a palavra do Senhor. Quando você manifesta a palavra do Senhor, você como Cristo, como um pequeno Cristo, que traz à realidade a palavra viva de Deus. Você manifesta a bondade, o Tov de Deus para essa terra. Você traz a beleza da criação que Deus admira e vê que era bom. Quando você faz a vontade de Deus, quando você abre mão de se alimentar daquela árvore, quando você escolhe a vida de Deus, quando você se alimenta da árvore da vida, você manifesta a bondade de Deus. Muito se fala hoje sobre a moral, sobre o ser bom, no sentido moral até.
Mas a moral não existe se não tiver Deus. É impossível o homem falar de moral se ele não tiver uma régua chamada Deus, que é a bondade e a moral a qual nós determinamos. Isso para cá é bom e para cá é mal, porque Deus é essa régua que determina. Ele é a moral que nós seguimos. Sem Deus não existe justo juiz. Todos aqueles que julgam sem a capacidade que vem de Deus de julgar o bem e o mal, eles julgam mal. Todos aqueles que julgam sem Deus, julgam para o mal. Saiba, meu irmão, se existem leis que parecem justas, que parecem apontar para uma justiça, essas leis todas que nós temos no nosso mundo ocidental foram inspiradas na própria lei dada por Deus. Se existe algo que parece apontar para um bom caminho, para uma boa sociedade, se existem instituições na nossa sociedade que parecem apontar para algo de bom, todas elas foram inspiradas no próprio Deus, na própria lei que Deus entregou ao seu povo. Nós que somos ocidentais, estamos firmados em alicerces judaico-cristãos, nós temos essa certeza de que a nossa sociedade só existe porque existem alicerces profundos que são firmados na rocha, que é Cristo, na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não existiria o que chamam hoje de justiça. A justiça só existe porque Deus é justo. Ele é a régua. Ele mostra o que é bom. Então, meus irmãos, se você quer verdadeiramente seguir o que é justo, o que é bom, você siga a Cristo. Mas para seguir a Cristo não é tão simples assim, não é tão fácil. É necessário negar a si mesmo. Nós temos um grande exemplo disso no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós vemos que em várias cidades onde ele chegava, ele era recebido com rigidez, com rispidez, algumas nem sequer ele conseguia entrar direito na cidade e logo era expulso. Às vezes apedrejado, por vezes foi preso, às vezes foi dado até por morto. Passou por tantos naufrágios, teve tantas dificuldades. E nós podemos olhar para a história de Paulo e pensar, mas o que isso revela da bondade de Deus? Porém, o próprio Paulo nos responde quando ele fala aos Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito, que é um só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já se crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Veja, o próprio Paulo, aquele que foi perseguido, humilhado, ele nos mostra como nós devemos seguir a Cristo e manifestar esse fruto do Espírito, que ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso no Senhor. Todas essas características são apresentadas através do Espírito Santo que vive em nós. Nós que copiamos a Cristo, que já crucificamos a nossa carne, seguimos a Ele, pois temos um Consolador que nos dá um bom caminho para seguir ao Senhor. Então, se você se pergunta como seguir essa boa vontade, eu te respondo. Siga um bom Senhor. Siga o bom Salvador. Para revelar o que é bom da criação de Deus, para que Deus possa olhar para você e dizer, esse é o meu filho amado. Para que Deus possa olhar para você como olhou para a sua criação no início de tudo e viu Deus que era bom. Para que Deus possa olhar para nós todos, essa grande criação, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e ver Deus que isso é muito bom. Sejamos um só com Deus, sendo um só uns com os outros, para a glória do Senhor que nos fez, para a glória do Criador, que Ele veja a sua bondade manifesta em nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe.